Das 4 mitzvot que temos em Purim, a única que cumprimos 2 vezes é a leitura da Megillah. Na noite, esse ano será na quinta noite, 13 de março, e depois na sexta. Que é chamado a Megillah de Esther. O Talmud pergunta onde que é a fonte de Esther na Torá. E o Talmud fala que são as palavras Vanochi haster astir panai. Deus fala, eu vou ocultar minha face. Esther vem da palavra haster, ocultação. Porque realmente a história da Megillah de Esther, nos livros místicos é chamado milagres que são embutidos, foram investidas na natureza. Alguém que lê a história de Esther, parece que foi assim, ainda bem que deu certo. O rei tinha feito uma festa, mandou a esposa dele Vashti vir, e ela não veio. Aí ele procurou outra mulher, e acharam a Esther que era bonita, que teve graças nos olhos do rei. E ele acabou casando com ela, não sabia que ela é judia. E no final, quando teve o decreto do Amã, ela veio defender o povo. E só que tem um versículo na Megillah que aparentemente não se entende o que tem de especial nesse versículo. Depois que Esther foi chamada para ficar com o rei, a Torá conta que o tio dela, o Mordecai, que adotou ela como uma filha, porque está escrito que ela não teve pai e mãe, então está escrito que Mordecai, Bechol Yom Vayom, todo dia e dia, Mitalech Bachatzah Bet Anashim, ele vinha lá onde a rainha se encontrava, Ladad Mashlom Esther. Qual que é a paz? Como que ela está? O Maia Seba, e o que está sendo feito com ela? O que a gente tem desse versículo? O que isso acrescenta? Só que na verdade disse o Rebbe de Gur, os Fatemet, que aqui está toda a ideia do que destacou e trouxe o milagre. Mordecai, todo dia, não está escrito Bechol Yom, está escrito Bechol Yom Vayom. Então, quantos anos demorou até que o milagre aconteceu? São alguns anos. Desde que ela foi contratada, que ela foi chamada para ficar lá perto do rei, até quando ela já era a esposa do rei, ainda depois teve o decreto e tudo. São alguns anos. E não é que ele ia de vez em quando. Todo dia e dia ele vinha para ver como está Esther. Isso é um verdadeiro líder que é o Mordecai. E isso que trouxe a salvação, diz ele, logo depois, no 3º capítulo, quando começa a contar a história do Haman, desde que trouxe o decreto, que todo mundo se curvava para ele, aí lá está escrito, Yom Vayom, diariamente, todo dia, todo mundo se curvava, e Mordecai não. E isso causou uma ira no Haman. Então ele diz que o dia a dia que ele foi visitar e ver o que está acontecendo com Esther, isso é o que trouxe um milagre que dia a dia, mesmo que ele causou uma raiva no Amã, nada aconteceu. Isso é porque Mordecai se dedicou a vir ver o que está acontecendo com uma pessoa individual, dia a dia, que são vários anos. Normalmente a pessoa faz isso no começo, mas depois se cansa. Só que isso é a grandeza do Mordecai, e isso é o que trouxe o milagre. Essas são palavras de Gzerah Shavah. Aqui está escrito Yom Vayom, que dia a dia ele foi ver Esther, e lá está escrito dia a dia ele não se curvava para Haman. E a mesma coisa tem uma outra Gzerah Shavah, palavras idênticas. Que aqui está escrito que ele veio ver dia a dia Shlom Esther, a paz de uma pessoa só. E a Megillah termina que Mordecai teve o mérito que ele foi Doresh Tov Le'amo Vedover Shalom. Também a palavra Shalom Lechol Zaro. Através que ele se dedicou a uma pessoa só, que é a Esther, isso causou que ele conseguiu trazer paz Lechol Zaro para todos os descendentes. Que aqui a gente vê algumas vezes fazendo uma ação simples. Não precisa ser grandes coisas. Ver como uma pessoa está de boas ações pequenas, mas constantes, o tempo todo. Normalmente pessoas ficam entusiasmadas no começo, mas depois não.
gente sabe que tem um Midrash que fala qual que é o versículo mais importante da Torá. Um falou Shema Israel, que Deus é um só. O outro falou Ve'aftah l'reacha kamocha, amarás o próximo. Teve um mestre que falou que é um versículo que se fala: um cordeiro se trouxe de manhã e um cordeiro ao anoitecer, que é a oferenda do Tamid. Suja pergunta: tem oferendas de festas de Yom Kippur? Isto não é só do diário? E a resposta é sim. Claro que de vez em quando tem inspirações nas festas. O principal é dia a dia, pós dia, trazer uma oferenda de manhã e à noite, sem grandes barulhos. E lá, falando um bom dia para o vizinho, fazendo uma outra pessoa se sentir bem. Isto é o que destacou de Mordecai e isso é a lição que cada um de nós precisa aprender. Agora estamos no meio dessa guerra e os reféns estão voltando. Alguns deles, eles falam como que era dia a dia o sofrimento. Sabe, um deles falou: eu não tinha comida, só um pouquinho de macarrão. Se eu ia saber que é 1 dia, 2 dias, 5 dias eu consigo aguentar, mas se tratou de mais do que um ano. Isso é no lado negativo, ainda mais no lado positivo, dia a dia, cada um com as decisões que ele faz. E aproveitando isso com o mesmo espírito de Adar, com alegria, isso é o maior preparo para Purim e logo depois entrando em Pesach, de redenção a redenção, até a redenção do Mashiach, em breve em nossos dias.